Boa tarde, meus caros colegas. Hoje eu vou falar nesse vídeo as oportunidades que Deus está dando à raça humana. Então, Deus criou os céus e a terra e o objetivo de Deus foi fazer o homem a uma imagem e semelhança para que nós adorarmos a Deus. Só que o homem, com o passar do tempo, foi desobedecendo a Deus. Tanto é que lá no livro de Gênesis, onde Deus criou Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, adorando a Deus, vivendo em santidade, e não havia maldade sobre Adão e Eva, só com a enganação de Satanás e usou uma serpente para que Eva comesse aquela árvore que estivesse no meio do jardim. Então, Adão e Eva comeram aquela árvore, estavam ali no meio do jardim, e era a árvore do conhecimento, a árvore da ciência. E, com isso, os dois foram expulsos do jardim do Éden, e toda a raça humana ficou pecaminosa. Depois veio Caim e matou seu irmão Abel. Então, Deus ele está dando a cada momento oportunidade para para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e procurar adorar a Deus. Deus deu muitas oportunidades e está dando até hoje. Tem histórias lá no passado onde Abraão teve dois filhos e seria Ismael, e era filho de uma escrava, Ismael é o pai dos árabes, e Isaac, e era filho de Sara. Isaac é o pai do povo judeu. Mas nesse período havia também haviam duas cidades, Sodoma e Gomorra, e andavam em pecado. E com isso Deus resolveu destruir as duas cidades, mas poupou a vida de Ló, e era sobrinho de Abraão, e era filho de Arã. Mas, por causa da desobediência, a mulher de Ló olhou para trás e com isso se tornou uma estátua de sal. E, após mais tarde, as suas duas filhas embriagaram Ló. A filha mais velha ficou grávida de Moabe, que é o pai dos Moabitas, e Amon é o pai dos Amonitas. Então, por causa da desobediência e do pecado. Mas depois veio o povo de Israel, que foi escravo no Egito por 430 anos, e mais tarde Deus usou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. E com isso, a raça humana foi tendo muitas guerras, tanto é que o povo de Israel era o único povo que adorava o Deus vivo e era a única nação que servia a um só Deus. E com isso,
O povo de Israel foi passando por muitas guerras, mas a cada guerra o povo de Israel tinha vitórias. Mas as oportunidades que Deus está dando hoje para a raça humana, nós vemos nos dias de hoje muitas violências, mortes, estupros, adultérios, briga de trânsito, é, assaltos, torturas. Nós vemos hoje muito tipo de violência. E Deus, a cada momento, está dando para a raça humana uma oportunidade de se arrepender dos pecados. E o caso também de Israel, que está agora nesse momento passando por guerras, seria uma guerra entre o povo de Israel e o povo de Gaza. E com isso muitas famílias são prejudicadas, muitas famílias passam por dificuldades. Mas a cada momento Deus vai dando uma oportunidade. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Jesus sacrificou o seu sangue lá na cruz para purificar todos os nossos pecados. Porque Jesus ele fez um sacrifício enorme, sacrificando o seu sangue lá na cruz. E passou por dores, passou por torturas. E com isso Jesus saiu vitorioso e ressuscitou no terceiro dia, onde trouxe para toda a raça humana o Espírito Santo. Então, você aí está me ouvindo, não importa qual seja o seu pecado, mas olhe para Jesus, olhe para a cruz, onde nós não devemos arrepender dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, mas Jesus nos purificou. Digo aí você aí que tem um parente em Israel, ou um parente lá no Líbano, ou um parente em Gaza, mas mas você aí brasileiro que está morando em Israel, está morando no Líbano, está morando em Gaza, está morando em qualquer país do Oriente Médio, fala de Jesus a um desses moradores aí. Fala de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu digo a vocês que moram aí em Israel, vocês brasileiros, ou você é brasileiro e tem um parente que mora em Israel, fala de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E digo a você aí, que está me assistindo, o fim está próximo. Por isso nós devemos adorar a Deus, para que nós possamos herdar a vida eterna. E digo a você aí, Aline, pela fé eu creio que seu marido vai voltar para casa. Sim, agora nesse momento aí em Israel, em Gaza, torturas, guerras, sequestros, mas Aline, o seu marido, vai voltar para casa em nome de Jesus. Vai vir lutas, vai vir circunstâncias difíceis, porque nós estamos em Apocalipse e tudo está na Bíblia e está se cumprindo. Mas eu acredito que seu marido, Aline, vai voltar para casa e que toda a sua família vai adorar a Deus,
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui também no Brasil nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, mas quantas oportunidades Deus está dando a nós, quantas oportunidades de arrependimento Deus está nos dando. Por isso, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, como Deus libertou o povo de Israel do Egito, como Deus usou lá no passado grandes profetas como Eliseu, Elias, Isaías, grandes profetas como João Batista, e com isso a raça humana ainda continua desobediente, pecaminosa, egoísta. Nós vivemos hoje num momento onde as pessoas estão estressadas, onde as pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Mas digo a vocês, adorem a Deus e procure um único caminho, que é Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus é o carpinteiro em nossa vida. E nos Ele nos transforma, Ele nos restaura a cada dia. Por isso, nós devemos adorar a Deus. Porque digo a você aí, brasileiro, libanês, israelita, ou qualquer outra pessoa que mora do outro lado do mundo, ou um brasileiro que está lá fora, lá nos Estados Unidos, no Líbano, na Síria, no Japão, na Turquia, e apeguem em Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E com isso, é as oportunidades que Deus está dando para nós nos arrepender. Porque se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós vamos ter direito à vida eterna. Por isso, peça para Deus colocar o seu nome no livro da vida, onde você vai poder herdar a vida eterna. E onde você vai viver ali na glória ao lado de Deus. Porque muitas pessoas estão indo para o inferno, muitas pessoas não estão obedecendo a Deus, pessoas que morreram lá no passado sem Deus e vão herdar e vão para o inferno, para a condenação. Mas você está em vida, adore a Deus e peça para Deus colocar o seu nome no livro da vida, onde nós vamos ter direito a estar do lado de Deus, adorando em amor e em verdade. Meus irmãos do Brasil, de Israel, do Líbano ou de qualquer outro lugar do mundo. Fiquem com Deus e amém.